Você acredita mesmo que pode controlar tudo? Se acredita, então me diga, por quê, mesmo se esforçando até a exaustão, ainda sente que está perdendo o jogo da vida? Eu já vi homens milionários se afogarem em dívidas, e pessoas simples alcançarem riqueza e paz. O que separa esses dois mundos não é inteligência, não é sorte, é entrega. Sim, entregar o controle a algo muito maior do que você. E é aqui que muitos ficam desconfortáveis, porque a verdade é que o ego humano odeia admitir que não está no comando. Mas, quando você finalmente entrega a Deus, é como se uma nova ordem fosse estabelecida em sua vida. Hoje vou te mostrar 4 verdades que aprendi observando os maiores vencedores e também os maiores fracassados. E se você aplicar, poderá experimentar um alinhamento tão poderoso que talvez até se pergunte, por que eu não fiz isso antes? Eu aprendi, ao longo da minha vida, que o maior inimigo da mente não é a falta de inteligência, não é a ausência de oportunidades, nem mesmo o azar, é a emoção desgovernada. Quantas vezes vi homens inteligentes, disciplinados, perderem tudo em um único momento de impulso? E não estou falando apenas de raiva. Estou falando daquela pressa de responder, daquela necessidade de dar o troco no instante em que se sente provocado, daquela ansiedade de resolver tudo imediatamente, como se o mundo fosse acabar se não houver uma ação agora. Esse impulso é traiçoeiro. Ele se disfarça de coragem, mas na verdade é um inimigo silencioso que, aos poucos, vai corroendo seu discernimento e te empurrando para decisões que você vai lamentar. Eu mesmo já passei por isso. Houve um tempo em que ataques contra minha integridade me tiraram do sério. A vontade era responder de imediato, mostrar a todos a verdade, colocar meu ponto de vista na mesa como uma espada. Mas, naquele momento, algo dentro de mim dizia, espere. Não se mova. Eu decidi ouvir. Em vez de reagir, eu entreguei aquela situação a Deus. E foi essa escolha que me poupou de um desgaste enorme, porque, pouco tempo depois, a mentira caiu por terra sozinha, sem que eu precisasse mover um dedo. E sabe o que aprendi? Que às vezes, quando você deixa o controle nas mãos certas, a própria verdade se encarrega de se defender. O problema é que a maioria das pessoas não percebe como o inimigo age. Ele não precisa destruir você com grandes tragédias. Tudo o que ele quer é te provocar até você perder o equilíbrio. Uma palavra mal interpretada, um comentário ácido, uma injustiça evidente, e pronto, você explode. E nessa explosão, diz o que não queria dizer, toma decisões que não queria tomar, fecha portas que não queria fechar. E, muitas vezes, nem é o problema em si que te atrasa, mas a forma como você reage a ele. Pense em quantas oportunidades já foram desperdiçadas simplesmente porque alguém não conseguiu controlar um momento de emoção. Um empresário que perde um investidor porque reage com arrogância a uma sugestão. Um profissional que compromete anos de carreira porque não aceitou uma crítica. Um relacionamento que desmorona porque alguém, tomado pela raiva, disse coisas que não poderiam ser retiradas. Isso não é ficção. Isso acontece todos os dias, em todos os lugares. E acontece porque, na hora da pressão, é muito mais fácil ceder ao impulso do que escolher a calma. E talvez você já tenha sentido isso na pele, e aquele calor subindo, o coração acelerando, as mãos inquietas. É nesse instante que você precisa entender que entre o estímulo e a resposta existe um espaço, e esse espaço é a sua oportunidade de escolher um caminho diferente. É o momento de respirar, de se afastar mentalmente da situação, e de entregar aquilo a Deus antes de fazer qualquer movimento. Parece simples, mas é nesse gesto que está a chave para preservar sua paz, sua reputação e o seu futuro. Eu sei que o mundo nos treina para reagir rápido, para não deixar nada sem resposta. Mas aprendi que nem toda resposta precisa ser dada na hora, e que muitas vezes o silêncio é a resposta mais inteligente e mais poderosa que você pode dar. Controlar suas emoções não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade e de domínio próprio. E a pessoa que conquista a si mesma é mais poderosa do que qualquer outra que conquiste um império. Porque o império externo pode ruir, mas o império interno, ninguém pode tomar de você. Então, da próxima vez que a vida te provocar, antes de agir,
lembre-se, o verdadeiro campo de batalha não é lá fora, é dentro de você. E se você vencer essa batalha interna, não haverá inimigo externo capaz de derrubar você. Uma das lições mais valiosas que aprendi é que nem toda guerra é minha para lutar. E é curioso como a vida nos coloca diante de conflitos que, no fundo, não têm nada a ver com o nosso propósito, mas parecem urgentes o bastante para roubar nossa energia, nosso tempo e, principalmente, a nossa paz. Muitas vezes, o que o inimigo quer não é te vencer em um combate direto, mas te distrair, te desgastar e te tirar do caminho que realmente importa. Ele sabe que, se conseguir prender sua atenção em batalhas secundárias, você perde o foco das batalhas principais, aquelas que realmente mudam a sua vida. Eu já vi pessoas brilhantes desperdiçarem anos de progresso porque insistiam em ganhar a cada discussão, como se a vitória estivesse em ter a última palavra. Isso não é vitória, isso é armadilha. É como um general que, em vez de proteger sua fortaleza, decide sair para cada confronto menor na beira da estrada, até que, quando volta, descobre que perdeu tudo o que realmente importava. O custo emocional e espiritual dessas batalhas inúteis é alto demais, e muitas vezes ele só é percebido quando já é tarde. Eu lembro de um amigo empresário, um homem inteligente e trabalhador, que quase arruinou sua empresa porque não suportava ceder. Qualquer divergência com sócios ou clientes se tornava um campo de guerra. Ele se orgulhava de não levar desaforo para casa, mas não percebia que estava minando alianças valiosas. Foi só quando entendeu que ceder não é se render, e que silêncio muitas vezes é uma estratégia mais poderosa do que o ataque, que começou a reconstruir pontes e ver o negócio prosperar novamente. E você? Quantas vezes se envolveu em discussões que, olhando para trás, não significaram nada? Quantas vezes sentiu que a precisava responder, apenas para perceber depois que aquilo não mudou sua vida para melhor? Essa necessidade de estar sempre certo e de mostrar que não aceita provocações, muitas vezes, uma armadilha para o seu ego. E o ego é uma péssima bússola, porque ele só pensa no agora, nunca no amanhã. A Bíblia nos dá exemplos claros disso. Moisés, um homem que conduziu seu povo por décadas, perdeu a entrada na terra prometida por causa de um momento de fúria. Pense nisso, e anos de obediência e liderança, e tudo se perdeu porque ele deixou a emoção decidir por ele. Essa história não está registrada para nos assustar, mas para nos alertar. Se até grandes líderes, escolhidos por Deus, podem perder promessas por reagirem no impulso, o que nos faz pensar que estamos imunes? Eu entendi que, quando você aprende a escolher as guerras que vai lutar, não é sinal de covardia, mas de inteligência espiritual. Algumas batalhas se vencem com palavras, outras com silêncio. Algumas com ação imediata, outras apenas com oração e paciência. E isso exige discernimento. O inimigo vai provocar, vai tentar criar pequenas crises para que você se distraia, mas cabe a você decidir se vai gastar munição com algo que não te leva a lugar algum. Da próxima vez que alguém te provocar, que uma situação injusta tentar te arrastar para o confronto, pergunte a si mesmo: isso me aproxima ou me afasta do que Deus quer para mim? Essa simples pergunta é um filtro poderoso. Porque nem todo desafio que aparece é um convite para lutar. Às vezes, é apenas um teste para ver se você está maduro o suficiente para continuar avançando sem se perder no caminho. E quando você aprende a ignorar certas batalhas, algo incrível acontece e sua energia começa a se concentrar no que realmente importa. Você ganha clareza, ganha tempo, e o que antes parecia impossível de conquistar começa a se tornar alcançável. Porque, no final, não é sobre vencer todas as lutas, é sobre vencer as certas. Quando você se alinha com Deus, algo extraordinário acontece, e as coisas deixam de ser apenas resultado de esforço e passam a fluir com uma naturalidade quase inexplicável. É como ajustar uma bússola que estava alguns graus fora da rota. Você pode até estar se movendo rápido, mas se não está apontado para o destino certo, todo esse movimento é desperdício de energia. O alinhamento não é apenas sobre estar no caminho de Deus, é sobre caminhar no ritmo certo, com o foco certo e na direção certa. Eu já vivi períodos em que trabalhava dia e noite, perseguindo objetivos que pareciam promissores,
mas que, no fundo, não tinham nada a ver com o propósito que Deus havia colocado no meu coração. E o resultado era sempre o mesmo, desgaste, frustração e a sensação de estar correndo em círculos. Foi só quando parei para ouvir não apenas o que o mundo esperava de mim, mas o que Deus estava realmente me dizendo, que percebi que o sucesso verdadeiro não é quantidade de movimento, mas qualidade de direção. A maioria das pessoas está tão ocupada tentando a fazer dar certo que não percebe que está lutando para abrir portas que nunca foram suas. É por isso que muitos alcançam suas metas, e mesmo assim, sentem um vazio enorme. Porque chegar lá não significa nada se lá não era o lugar em que você deveria estar. O alinhamento com Deus tira você da corrida para agradar o mundo e coloca você na jornada para cumprir seu propósito. E isso não só traz paz, como também acelera resultados. Veja o exemplo de Oprah Winfrey. Ela poderia ter seguido carreiras que pareciam seguras, mas escolheu um caminho alinhado com seu propósito de inspirar pessoas. Esse alinhamento não só levou ao sucesso, mas a tornou uma das mulheres mais influentes do planeta. E isso não aconteceu porque ela tentou estar em todos os lugares ou agradar a todos, mas porque ela permaneceu fiel a um foco claro. Agora, pense em quantas vezes você começou algo apenas porque parecia uma boa oportunidade, mas não porque tinha sentido profundo para você. Quantos projetos, relacionamentos ou trabalhos você manteve apenas para não decepcionar os outros, mesmo sentindo por dentro que não era o seu lugar? Essa desconexão gera cansaço, desânimo e, muitas vezes, até crises emocionais. Mas quando você se realinha, é como se um peso fosse retirado dos ombros e, de repente, aquilo que antes parecia impossível começa a fluir com leveza. O alinhamento exige coragem. Coragem para dizer não a coisas boas para poder dizer sim às coisas certas. Coragem para sair de caminhos que já não combinam mais com o propósito que Deus te deu. Coragem para parar, ouvir e esperar. E quando essa coragem é acompanhada de obediência, os recursos certos aparecem, as pessoas certas chegam, e as oportunidades certas se apresentam. É quase como se o universo conspirasse ao seu favor, mas, na verdade, é Deus colocando tudo no lugar. Se hoje você sente que está se movendo muito, mas avançando pouco, talvez o problema não seja a velocidade, mas a direção. E, às vezes, mudar a direção não significa abandonar tudo, mas ajustar pequenos graus na sua rota, e esse pequeno ajuste pode ser a diferença entre viver exausto e viver realizado. Porque o que é seu já está preparado, mas só vai se manifestar quando você estiver exatamente onde deveria estar. Entregar a Deus não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Essa é uma das maiores confusões que vejo as pessoas cometerem. Entregar é, sim, confiar, mas é também agir como quem já crê que a resposta está a caminho. É como o agricultor que planta a semente, ele não fica parado olhando para a terra esperando que brote. Ele rega, protege, cuida do solo e mantém a certeza de que, no tempo certo, vai colher. E o mais interessante é que, quando você age com essa fé prática, o milagre não se torna apenas possível, ele se torna inevitável. Eu me lembro de um homem que conheci depois de uma das minhas palestras. Ele estava passando por uma fase difícil, e dívidas acumuladas, família em crise e um sentimento constante de derrota. Naquele dia, ele me disse que estava disposto a aplicar tudo o que tinha aprendido, mas de um jeito diferente. Em vez de acordar reclamando ou se preocupando, ele decidiu, todas as manhãs, agradecer por oportunidades que ainda nem haviam surgido e agir como se elas já estivessem presentes. Ele começou a buscar clientes como quem já tinha negócios em andamento, a cuidar do casamento como quem já estava em plena harmonia, e a administrar seu dinheiro como quem já estava em estabilidade. 6 meses depois, sua renda tinha dobrado, a relação com a esposa havia se restaurado e a esperança tinha voltado para dentro de casa. Isso não foi sorte. Foi fé colocada em movimento. E a ciência até confirma o que muitos chamam de milagre. Pesquisas mostram que pessoas que cultivam uma mentalidade de gratidão e confiança têm níveis mais baixos de estresse, tomam decisões mais assertivas e atraem mais oportunidades. Isso acontece porque a fé, quando acompanhada de ação,
Muda a forma como você enxerga as situações, e essa mudança de perspectiva muda também a forma como você reage ao mundo. O problema é que muita gente diz que confia, mas continua agindo como se tudo dependesse apenas de si. É como se entregasse algo a Deus, e 5 minutos depois, pegasse de volta para resolver a do seu jeito. Isso não é entrega, é ansiedade disfarçada de fé. A verdadeira entrega exige paciência, e paciência exige coragem para esperar sem perder o ritmo da ação. É fazer o que está ao seu alcance e, ao mesmo tempo, dar espaço para que Deus faça o que está além dele. Eu sempre digo que o milagre não combina com desespero. Desespero gera pressa, e pressa leva a decisões erradas. O milagre acontece no equilíbrio, e você faz a sua parte e confia que a outra parte está sendo cuidada. É como caminhar por um corredor escuro com a certeza de que há uma porta no final. Você não a vê ainda, mas continua andando, porque sabe que ela está lá. Se você realmente deseja ver transformação, comece escolhendo uma área da sua vida para colocar esse princípio em prática. Por 30 dias, entregue-a totalmente a Deus. Todos os dias, agradeça como se já tivesse recebido a resposta e haja de acordo com essa fé. Se for nas finanças, administre seu dinheiro como quem já está estável. Se for nos relacionamentos, trate as pessoas como quem já vive em harmonia. Se for na saúde, cuide do corpo como quem já está curado. Não é sobre esperar que algo aconteça para então mudar sua postura, é sobre mudar sua postura agora para que algo aconteça. E quando você vive dessa forma, uma coisa extraordinária acontece, portas começam a se abrir onde antes só havia paredes, caminhos aparecem onde antes só havia bloqueios. Não porque o mundo mudou de repente, mas porque você mudou por dentro, e essa mudança interior é o convite que o milagre precisa para se manifestar. Se há algo que você precisa guardar no coração depois de tudo o que conversamos, é que lutar sozinho não é sinônimo de força, é, muitas vezes, sinal de cansaço desnecessário. Quando você aprende a entregar a Deus, ao mesmo tempo, agir com fé, não apenas preserva sua paz, mas abre espaço para que o impossível se torne realidade. Esse é o ponto-chave, não é sobre controlar tudo, mas sobre confiar enquanto caminha. E, se você quer continuar avançando nessa jornada, eu te convido a assistir o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nele, nós vamos subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria, para que você se torne 1% melhor do que é agora. Obrigado por estar aqui comigo, e eu te espero lá, no próximo vídeo.